última semana de maio foi de menos liquidez aos mercados, começando pelas bolsas de valores nos Estados Unidos, que ficaram fechadas na segunda-feira devido ao Memorial Day. Na quinta, foi a vez da Bolsa Brasileira fechar pelo feriado de Corpus Christi. Vista como uma forma de aumentar a arrecadação, a taxação das compras internacionais de até $50 voltou ao debate nesta semana. A alíquota de 20% sobre as importações foi incluída no programa Mover e aprovada pela Câmara dos Deputados. A previsão é de que os senadores apreciem a matéria nos próximos dias. A medida é extremamente aguardada pelo varejo nacional. Confira o que disse Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, sobre a reação para as ações do setor nos dois cenários possíveis à frente. Deve ficar, o movimento do preço das ações acaba muito influenciado por essa questão da taxação. E aí a gente vira para um cenário meio 0 ou 1, meio binário, né? Taxou, sobe a ação, que acho que tende a acontecer. Não passou, então as ações tendem a cair. Eu não gosto muito desse cenário binário que depende de um fator totalmente externo e político às empresas, né? Então, por isso a gente permanece com uma recomendação neutra aí para todas essas, né, que eu falei, Lojas Renner, Guararapes, Marisa e a própria Casas Bahia e Magazine Luiza, né? Recomendação nem de compra nem de venda, recomendação neutra. Outro assunto bastante monitorado pelos investidores brasileiros foi a primeira entrevista concedida pela nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Em seu discurso bastante alinhado ao mercado, a CEO falou em atender interesses de acionistas majoritários e minoritários. E em respeito à lógica empresarial dando lucro, a distribuição dos dividendos será feita. A questão que fica é quanto realmente será distribuído. Rui Hungria falou sobre os impactos que a distribuição tende a ter nas ações e em que medida a Petrobras voltará a sustentar o Ibovespa. O Ibovespa neste mês está caindo e a Petrobras ela é uma grande participação dessa queda. Então, abril foi um mês muito difícil para fundos brasileiros de maneira geral, porque quem não tinha Petrobras, né, acabou ficando muito para trás, porque foi um mês macro pesado, ruim, mas foi um mês bom para a Petrobras porque a gente teve acabou se clareando a questão dos dividendos extraordinários. E aí, maio, voltou toda a preocupação de novo, troca de CEO, a ação desabou, Ibovespa pressionado, e esse tende a ser um mês melhor para os fundos de maneira geral que não tem Petrobras, porque acabaram não participando dessa queda, né? Agora, olhando para frente, tudo vai depender de como vai se estabelecer essa clarificação de como será a estratégia da Petrobras para o futuro, porque, de novo, a ação é barata, ela paga bons níveis de dividendos, mas ela só vai subir se o mercado se o mercado ficar mais tranquilo de que a estratégia não vai mudar muito, de que a gente vai continuar vendo bons níveis de dividendos. Então, tudo vai depender de como vai ser esse discurso da nova estratégia da companhia e como ficará também essa questão dos dividendos extraordinários, que a tendência é que eles ainda sejam distribuídos, né, para os acionistas. Lembrando sempre que existe a questão da preocupação fiscal, né? O governo, apesar de bater nessa questão dos dividendos da Petrobras, ele precisa dos dividendos também, no fim do ano, né? Então isso também, o mercado tem essa expectativa positiva com relação aos dividendos por causa disso. Mas, de novo, né, a gente sempre, no fim do dia, a gente acaba dependendo aí de um bom senso do governo, que muitas vezes a gente sabe que não existe se tratando de política e tudo mais. Então, a gente tem que ficar monitorando. Petrobras, barata, paga bons dividendos, mas precisa desse cenário nebuloso dissipar para as ações continuarem subindo. As recentes perdas do Ibovespa causam ainda mais preocupação à medida que os investidores se perguntam se vale a pena manter a exposição ao Ibovespa em 2024. Matheus Spies respondeu a esse questionamento. Olha, eu acredito que sim, tudo depende do seu perfil de investidor, claro, então você vai ter percentuais diferentes a depender do seu perfil. Se é uma pessoa mais arrojada, você vai ter mais, se é uma pessoa mais conservadora, você vai ter menos, né? Mas eu acredito que vale, porque a gente está...
é benéfico você manter uma exposição a prêmio de risco, principalmente nesse patamar. O Brasil, historicamente, ele tem dificuldades de verificar a materialização do prêmio de risco em retorno. Isso é uma verdade, é diferente dos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro. Mas quando isso acontece, ele vem com muita força, como foi em novembro e dezembro. Então a gente está esperando uma virada de chave. É difícil você também saber quando essa virada de chave vai acontecer. O que é importante é você ter uma posição com responsabilidade adequada ao seu perfil de risco, para que você tenha, aí sim, com qualidade, posições adequadas, mensurando risco, então com gestor profissional ou com posições diretas, ou até com gestão passiva, uma combinação dos três ou de dois desses que eu mencionei agora, aí sim, com responsabilidade a gente mantém esperando até uma virada de mão. Então acredito que sim, ainda vejo a atratividade em bons ativos brasileiros a longo prazo, mas no curto prazo vai ser desafiador mesmo. Não dá para investir hoje em bolsa brasileira querendo retorno amanhã, porque vai ser algo muito difícil de se ter. Agora, olhando para um horizonte mais dilatado de tempo, sem dúvida é uma posição que eu mesmo tenho e recomendo para os nossos assinantes. Com o feriado no Brasil, o fim da semana foi movimentado pelos dados econômicos norte-americanos. A segunda leitura do PIB do primeiro trimestre apontou para uma desaceleração da economia e o índice de preços de gastos com consumo, o famoso PCE, veio em linha com o esperado. Porém, nem isso foi capaz de tirar o mau humor dos mercados, que caiu com o peso das techs. Ações do setor devem compor o portfólio, mas não devem ser as únicas, de acordo com Enzo Pacheco. Eu acho que o investidor ele tem que ter as Big Techs, mesmo achando que não seja positivo para o mercado, mas se vão ser essas empresas que vão acabar passando por esse cenário independente, se o juro tiver 5, se o juro tiver 4, se o juro tiver 6, o investidor vai ter que ter essa posição na carteira. Então, assim, eu acho que você pode ter as Big Techs, tendo, claro, eu acho que eu não teria uma posição tão grande nas Big Techs, mas eu acho que o investidor tem que ter as Big Techs nesse momento. E aí, você faz uma composição na carteira com outras empresas também que não são do setor de tech, mas que você talvez goste do tema. Então, eu ainda gosto do tema de energia, você vê aí o preço do petróleo num patamar alto e vai ter reunião da OPEP agora no final de semana, a perspectiva é que o corte seja mantido. Então, você não vê muito esse preço vindo muito para baixo. Essas empresas vão continuar pagando dividendos, vão continuar recomprando suas ações. Eu acho que você tem que fazer uma mescla, porque se de fato o corte de juros vier, essas empresas essas empresas não tech vão acabar se beneficiando mais do que as empresas de tech. Mas se o juro continuar alto, talvez essas empresas aqui que têm talvez bons fundamentos, mas ainda tem uma pressão importante dos juros, e aí você compensa com as suas Big Techs. Estes foram os destaques do Giro do Mercado nesta semana. Vejo você na semana que vem.